Olá, irmão, irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam plenas sobre todos e todas, que nós possamos viver todos os momentos e cada ato da vida na presença do nosso Deus, para a glória do Senhor Jesus, amém? É um prazer nós, mais uma vez, estarmos juntos e temos este tempo de adoração, de louvor ao Senhor, revendo irmãos e irmãs que já fazia alguns dias que nós não encontrávamos, e claro, ainda estamos sob restrições sociais, ainda estamos sob uma quarentena decretada, pelo menos até o dia 10 de agosto, e também estamos aqui reunidos com todas as cautelas, com todas as prevenções. Estou a mais de 4 metros de distância dos irmãos que estão mais próximos, e o que está imediatamente ao meu lado vive na mesma casa, então por isso eu estou sem a máscara agora, mas ela está aqui comigo, e em breve, quando eu tiver contato mais próximo, a 1,5 metro de distância dos irmãos, eu volto a colocá-la. Deus nos permite celebrar, então vamos nos servir dessa oportunidade, adorando a Deus de todo o coração, glorificando a Deus em espírito e em verdade, exaltando ao Senhor, e especialmente, como sempre fazemos, dando a devida atenção, prestando a devida reverência à palavra do Senhor, para que nós possamos tanto ouvi-la, aprender dela, quanto também praticá-la, exaltando, engrandecendo assim ao nosso Deus. Vamos orar e pedir que o Senhor nos dirija? Pai Santo, obrigado por mais um dia, obrigado pela Tua presença real em nossas vidas, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias que sempre se renovam em nosso favor, e obrigado, Pai, por mais uma vez podermos nos encontrar e nos reunir em nome de Jesus, para juntos adorarmos o Teu santo nome, buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, aprendermos mais da Tua palavra, a fim de sermos moldados pelo Teu Espírito Santo e, portanto, capacitados a viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Dirija-nos, Pai, a fim de que nossas mentes e corações estejam concentrados inteiramente no Senhor. Usa-nos para o louvor da Tua glória, edifica as nossas vidas através da Tua palavra e, Senhor, manifesta a Tua glória, Teu poder através de nós, transformando-nos, fazendo com que através de nós, as pessoas que ainda não creram no Evangelho possam ver Jesus, que nós possamos viver sim Cristo e fazer com que através de nossas palavras e ações, Teu Evangelho seja testemunhado para a edificação, para a bênção dos nossos irmãos e irmãs na fé, e também, Senhor, para a salvação daqueles que ainda estão em trevas. Nós agradecemos e louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar em adoração ao nosso Deus. A primeira música, No Controle Tu Estás, é uma junção do Salmo 23 com Romanos 8, 28. Pastor e nada faltarás, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei.
pastor e nada faltará, as águas calmas me levará, trazendo paz ao meu viver. E pela mão faz-me guiar, quando no vale eu passar, e não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criastes o que sou, e me amas como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Vamos cantar ainda Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações
cada dia vou viver rompendo em fé. Muito bem, vamos ter nosso tempo de oração e clamar a Deus por irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão em tratamento médico. Nós estamos desde sexta-feira lembrando do pastor Donald, da irmã Mary, especialmente dele pela questão da saúde, do problema no coração, né? Foi constatado que ele está com duas artérias com cerca de 60% de obstrução e também com problema na válvula mitral. Eles estão avaliando lá nos Estados Unidos se é viável fazer uma cirurgia, devido ao fato de que o pastor Donald está com 78 anos, ele é grande, é pesado, e claro, toda cirurgia tem seus riscos, mas no caso dele isso é agravado. Então vamos interceder, suplicar pela saúde dele, também pela saúde da irmã Mary, com seus 80 anos, é claro, há um peso também, há uma fadiga, um desgaste natural. Vamos clamar ao Senhor por esses nossos irmãos queridos. A Marisa também pediu oração em relação ao tio dela, que sofreu um acidente de carro ontem. Eu pensei que foi uma colisão provocada por um motorista que dormiu, mas foi o motorista do tio da Marisa quem dormiu e perdeu a direção do carro, sofreu portanto esse acidente. Vamos interceder e clamar a Deus pela sua vida. Também a Ana pediu oração por uma amiga, não foi isso? Lembra-se do nome? Maria Queiroz. Maria Queiroz. Amanhã ela vai fazer uma cirurgia e a minha amiga pediu. É a mãe da amiga. Mãe da amiga da Ana, então, Maria Queiroz, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Vamos interceder, clamar a Deus. E através dessas pessoas já estamos colocando diante do Senhor todos os que estão enfermos, enfermas. Há uma lista bem grande no nosso contexto, do nosso convívio. Vamos apresentar ao Senhor. Também vamos orar sempre pelas nossas famílias, a fim de que sejamos homens e mulheres que praticam a palavra de Deus em casa e, portanto, amam, cuidam, servem, respeitam, perdoam e também são instrumentos do Senhor para edificar, para desafiar para o bem, para amar e também para estimular, edificar e encorajar todos os nossos queridos que vivem na família a serem seguidores de Jesus, como nós temos o compromisso de ser. Vamos continuar intercedendo pelo nosso país. Ainda vivemos dias bastante turbulentos. Esta semana, quase todos os dias, através do noticiário, se você acompanhou, você viu que as mortes por Covid-19 estão na casa dos milhares. Então já são quase 94 mil pessoas falecidas, cerca de 2.800.000 contaminados, e alguém pode dizer, é muita gente, mas lembre-se, a população brasileira é estimada em 210 milhões de pessoas, mais de 210 milhões na verdade. Se nós multiplicarmos por 10 os números públicos, de mais de 2.700.000 infectados, vamos arredondar já para mais, 2.800.000 infectados, se multiplicarmos por 10, são 28 milhões de pessoas, para uma população de 210 milhões. Então, seja quais forem os números, a verdade é que a maioria da população ainda não foi infectada, de modo que o vírus ainda tem muito campo para progredir. Se você também acompanha com atenção, com lupa, como eu pelo menos procuro fazer, até por uma questão de segurança da informação, e as informações são muito contraditórias, é evidente também, são muito conflitantes entre si, mas você poderá perceber que menos de 5% dos infectados chegam ao óbito, ou seja, é um número expressivamente baixo, dada a gravidade da situação, não é? Mas você e eu precisamos lembrar que quando estes 5% ou menos se tornam os nossos pais, mães, irmãos, amigos, parentes, colegas de trabalho,
quando estes números ganham rostos, nós sentimos dor. Então não são apenas números, são vidas. E há pessoas que superam com tranquilidade a Covid-19, há pessoas que têm problemas crônicos e depois de algumas semanas se recuperam, há alguns que já estão há meses lidando ainda com efeitos de Covid-19, mas nós só vamos saber como o organismo vai reagir ao contrairmos o vírus. Então, tenha cuidado, tenha precaução. Você e eu somos responsáveis por cuidar deste mundo que Deus criou. Somos parte da criação de Deus, responsabilizados por administrar, por cuidar da terra. Vamos ser cuidadosos, vamos ser homens e mulheres prudentes, mas vamos clamar a Deus porque o problema é grave, é sério, é real e ainda está numericamente no começo. Pode progredir muito mais. Finalmente vamos interceder e clamar a Deus pelos nossos irmãos e irmãs que estão nos campos missionários pregando a palavra. Hoje vamos interceder de uma maneira especial pelo pastor Valcides Xavier Cativo, irmão, amigo querido, servo do Senhor lá em Parintins, no Amazonas. Ele pastoreia e prega o Evangelho também entre muitas comunidades, é um líder do Senhor ali e ajuda no seminário, na formação de obreiros. Vamos clamar ao Senhor que abençoe, que proteja e que faça prosperar a obra ali em Parintins, em todo o estado do Amazonas, no Brasil inteiro, para a glória do nosso Senhor. Vamos orar? Pai Santo, obrigado porque podemos colocar pela oração e súplica, com ação de graças, nossas vidas, com os nossos problemas, necessidades, crises, sabendo que o Senhor nos ama, tem cuidado de nós e atende o nosso clamor. O Senhor realmente ouve as orações e por isso podemos chegar com confiança ao Teu trono de graça. Pedimos, Pai, a Tua bênção pelos irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão em tratamento médico, suplicando ao Senhor misericórdia, pedindo que Teu Espírito conforte, console, encoraje, Senhor, suas vidas, e sabemos do Teu poder para curar a todos eles, mas sempre ressaltamos, Pai, que muito mais que uma cura física, nós queremos Tua boa, agradável e perfeita vontade em nossas vidas. Pedimos então que o Senhor conduza os Teus filhos e filhas, nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão enfermos, de uma maneira que eles possam engrandecer ao Senhor e ter satisfação, alegria em Cristo, mesmo nesta adversidade. Pedimos, Pai, a Tua bênção pelas nossas famílias, a fim de que sejamos homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, praticantes do Evangelho, e pedimos, Pai, então a Tua bênção para que haja unidade, harmonia em nossos lares, para que nós possamos praticar o amor uns com os outros, no cuidado, na doação sacrificial, em priorizar o interesse do outro. Ajuda-nos, Senhor, a sermos altruístas, ajuda-nos a vencer o egoísmo em nossos corações, ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres que são instrumentos nas Tuas mãos para abençoar, para edificar e para encorajar as pessoas a partir de nossas casas, a partir de nossas famílias. Pedimos, Pai, a Tua bênção também pelo nosso país, a grave situação que estamos vivendo, provocada pela pandemia, também no nosso contexto, pela crise política que produz crise econômica e social, e suplicamos, Pai, Tua intervenção, a Tua misericórdia, porque há muitas pessoas que estão sofrendo, há muitos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão sofrendo com desemprego, com a perda de renda. Lamentavelmente o custo de vida tem aumentado nos últimos dias e suplicamos, Pai, o Teu amor, a Tua intervenção, a Tua misericórdia e graça sobre o nosso país, por amor, Senhor, do Teu povo, da Tua igreja, dos que invocam o Teu santo nome. Pedimos a Tua bênção pelas nossas autoridades, Senhor. Usa cada um deles, homens e mulheres que estão investidos em função de poder, e de alguma maneira, Pai, através deles, nos ajuda a encontrarmos uma saída. Pedimos, Pai, também a Tua bênção
pelos nossos irmãos e irmãs que estão pregando a Tua Palavra nos campos missionários, hoje de forma especial o pastor Valcides, a irmã Marli, e também os irmãos que estão em Parintins, a obra do Senhor naquela grande cidade. Continua usando os Teus servos poderosamente ali, edificando suas vidas e também usando o Senhor para alcançar muitas outras pessoas com a pregação e o testemunho do Teu Evangelho. Nós agradecemos, Pai, pela certeza de que o Senhor nos ouve, e por isso colocamos tudo em Tuas mãos, agradecendo desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor? Êxodo capítulo 14. Nós vamos reler uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia Sagrada. A perseguição dos egípcios contra os israelitas recém-saídos da escravidão. Eles estavam caminhando na direção do deserto e depois caminham em direção ao mar, pela ordem do Senhor. Você, sem dúvida alguma, conhece a história, sendo ou não cristão, cristã. Eu não digo pelos irmãos que estão aqui comigo reunidos, mas por causa também dos amigos e amigas que nos ouvem. E por causa desta história, muitas pessoas que dizem: não há como não defender que a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, é um conjunto de lendas, de mitologias dos judeus. Porque vê se pode, a fábula, a invenção de Deus abrir um mar, fazer essa gente toda passar em terra seca, isso é impossível de acontecer. Claro, para aqueles que são incrédulos, isso não passa de um conto de fadas, de uma lenda judaica. Eu pessoalmente acredito na Bíblia como palavra de Deus, infalível, inerrante, e portanto acredito nesta passagem que vamos ler como fato. E há inclusive ilustrações em relação a isso, como por exemplo, do menino de 7 anos que estava no processo de alfabetização. Então a professora, para ensinar as primeiras letras, conduz primeiro de uma maneira lúdica e diz: façam alunos um desenho de algo que chama muita atenção de vocês, seja uma história, um fato. Então o menino desenhou do jeito que ele podia desenhar a abertura do Mar Vermelho e o povo de Israel passando em terra seca. A professora então pergunta: você realmente acredita que isso foi verdade? Ele diz: sim, de todo o meu coração. A professora então retruca: não, mas eles não passaram pelo mar. A região em que eles passaram, e há alguns estudiosos, cientistas que dizem isso, não é um mar, é um pequeno filete d'água que não vai subir mais do que 50 centímetros em quem está passando por ali. E aí o menino faz uma expressão de espanto e diz: uau! A professora ficou impressionado de saber disso. Não, agora eu tenho mais fé em Deus, porque se você continua lendo Êxodo 14, os egípcios se afogaram nesse lugar. Então, é claro, uma pessoa que não é piedosa, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que não crê na verdade de Deus, não apenas nessa passagem, mas em muitas outras, vai dizer que é apenas uma lenda, uma tradição moral. Nós aqui na IBJ acreditamos, trata-se da verdade de Deus. Vamos ler então, Êxodo 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos.
Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zephon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Somente até aqui. Bem, nós poderíamos analisar esta história sob 3 ou 4 perspectivas diferentes. Há bastante informação, sendo uma narrativa, nós não podemos explorar aquilo que não está escrito, nós devemos nos concentrar na informação concreta que temos, porque se você depois na tua casa pesquisar sobre essa passagem, você vai ver muitos comentários, você vai ver inclusive muita imaginação sendo colocada dentro do texto bíblico. Nós não fazemos isso aqui, fazemos a interpretação do texto tal qual ela é, lembrando especialmente de 2 coisas. Primeiro, as narrativas do Antigo Testamento, ou todas as narrativas da Bíblia, não são feitas de uma maneira aleatória. Elas têm uma função teológica. Elas estão revelando algo a respeito de Deus e estão nos ensinando a observar os grandes atos de Deus com fé. Segundo, nenhuma das narrativas da Bíblia tem a função de nos informar apenas. Ao contrário, a informação visa trabalhar o nosso caráter. Através das histórias que estão registradas na palavra de Deus, o próprio Deus da palavra quer moldar o nosso coração para que nós sejamos homens e mulheres que o amam, que o temem, que vivem para o louvor da sua glória e que confiam nele. Então, tendo essas 2 observações em vista, hoje nós vamos falar sobre a marcha com fé. É muito comum usar a linguagem militar nas Escrituras, e até hoje tem bastante gente que gosta dessas expressões de marcha, de batalha, de combate, embora nos tempos presentes a gente tenha que ter, como sociedade, um certo cuidado com estas expressões, porque nós vivemos em meio a tantos conflitos ideológicos, conflitos verbais. Serenizar e apaziguar hoje é muito mais importante do que reenfatizar conflitos
e incentivar as pessoas a terem uma conduta de animosidade. Mas bem, o povo estava recém-liberto da escravidão. E a escravidão durou mais de 400 anos. Foi muito dura. O clamor do povo chegou até Deus. Porque na medida em que o povo de Israel cresceu no Egito, eles foram oprimidos, a ponto de os egípcios matarem muitos hebreus recém-nascidos, especialmente meninos. As mulheres eram deixadas vivas para perpetuar uma escravidão, mas evidentemente, faltando homens, essas mulheres casariam-se com egípcios, isso no entendimento deles, se tornariam um único povo, mas seriam escravos perpétuos. Moisés, o grande libertador do povo de Israel, homem semelhante a nós, mas usado por Deus para essa grande missão, foi um desses sobreviventes do infanticídio que estava acontecendo no Egito, e através dele Deus então ouve o clamor, ouve a súplica, a oração do povo para lhes dar a liberdade. A liberdade foi alcançada depois de um período de conflito. Você conhece também a história das 10 pragas que Deus enviou sobre os egípcios e sobre a preservação de Deus ao povo de Israel. Os egípcios sofreram de uma maneira brutal com o castigo das 10 pragas. Os hebreus, no entanto, foram inteiramente poupados. Deus, então, de acordo com as Escrituras, liberta o povo da escravidão com mão forte. E neste último ato, o povo está no deserto, a caminho do Mar Vermelho, indo para a montanha de Sinai, onde Deus ordenou Moisés de reunir todo o povo e oferecer sacrifícios. Seguindo na leitura do texto sagrado, na montanha do Sinai, Deus então dá a sua lei ao povo de Israel. Mas enquanto eles estão em fuga, o faraó, juntamente com a sua corte, os seus conselheiros, os seus soldados, arrepende-se de dar a libertação ao povo de Israel. E faz um plano de persegui-los e caçá-los no deserto, a fim de matar a todos ali. Você leu comigo no texto sagrado que foi Deus quem endureceu o coração do faraó. Eu não vou entrar nesse detalhe textual hoje, pela questão do tempo e do propósito, a ênfase da narrativa que estamos dando, que é a marcha do povo, é a conduta do povo de seguir na direção que Deus mandou que eles fossem. Deus endurece o coração de Faraó, ele então equipa novamente o seu exército, vai com os seus carros de guerra em direção ao povo de Israel. O povo então, avistando Faraó juntamente com seus exércitos, ao seu encalço, vindo ao seu encontro, no caminho, entra em desespero. E aqui, irmão, preciso fazer uma pausa para nós refletirmos na situação deles e também pensarmos num paralelo com as nossas vidas. Você acredita que havia motivo suficiente para aquela gente se desesperar naquela situação? Seja honesto, seja sincero, sincera. Você acredita mesmo que o povo de Israel deveria ter ficado tão afobado, tão amedrontado, que eles deveriam ter reagido tão mal naquelas circunstâncias? Porque veja, versículo 10 novamente: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Eles chegam a dizer: nós falamos para você, Moisés, queremos continuar como escravos no Egito. Isso não era verdade. Eles intercederam, clamaram, imploraram para Deus a libertação. Claro, quando Moisés apresentou-se diante do faraó e fez então os sinais que Deus mandou ele fazer, jogou sua vara no chão, a vara se torna uma cobra,
colocou a mão dentro do manto, ela sai branca de lepra, colocou novamente a mão dentro do manto, ela sai curada. Isso para mostrar o poder de Deus. Os mágicos do Egito, os encantadores, fizeram a mesma coisa. E o faraó então determinou, já que esses hebreus estão com tanto tempo para pensar de sair daqui, vamos aumentar a carga de trabalho. E nessa hora sim, os hebreus disseram a Moisés: foi para piorar a nossa situação que você veio até aqui? Mas eles clamaram a Deus porque a situação da escravidão era desesperadora. E você e eu não temos como entender isso. Nós nunca fomos escravos, humanamente falando, de alguém que é nosso dono, nosso possuidor, e que nos maltrata, que nos aflige, nos espanca e abusa de nós como mera ferramenta de trabalho. Você pode dizer, mas existe a escravidão do trabalho, você pode dizer que existe a escravidão digital, mas não é para comparar com a escravidão física, não tem paralelo. Então esse povo sai. Depois que eles saem da escravidão, vem o exército na direção deles. Você acredita que eles deviam ficar tão aterrorizados quanto ficaram? Você acredita que há motivo para tanto? E a resposta, meu irmão, minha irmã, se você avaliar a situação numa perspectiva humana, é sim. Eles estavam recém-saídos, mas os seus inimigos estavam armados na sua direção. E você pode dizer assim: não, pastor, não seja como estes judeus infiéis, ímpios. Imagina ter visto as 10 pragas, o livramento de Deus, e ainda desconfiar do Senhor. Vamos fazer um paralelo para comparar com a nossa situação. Imagina que tenha lá fora uma quadrilha que está preparada para fazer um grande assalto a um carro forte. Para fazer um assalto a um carro forte, precisa estar com armamento pesado, não é? Precisa ter um plano muito bem elaborado e precisa ser bastante corajoso. Então eles estão parados por aqui. Quando nós saímos, bom, que tal antes de roubar o carro forte, nós fazemos um pequeno aquecimento e roubar essa gente que está saindo dentro desse prédio. E aí a gente já faz um treino de mira, a gente dá uns tiros neles para ver se as armas estão funcionando. Imagina essa situação. Aí nós estamos saindo, somos abordados, vamos assaltar um carro forte, mas antes a gente queria treinar com vocês. Passa tudo. Eu imagino a reação de alguns aqui. Leva, só me deixa vivo. Ajoelha, porque a gente também vai treinar tiro ao alvo. Então eu já posso ver gente chorando, eu já posso ver gente berrando, desesperada pelo chão. Eu posso ver 2 ou 3 talvez. Bom, aconteceu, Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor é tudo para mim, então agora que eu vou te encontrar no Espírito, me recebe de braços abertos, não porque eu mereço, mas por Cristo. Mas a média de nós ficaria desesperado. De alguma maneira há uma intervenção divina sobrenatural. O exército está fazendo, o pessoal do tiro de guerra, mas altamente armado, coisa que não acontece, né? Então é uma situação excepcional. Eles estão fazendo um movimento aqui, porque o Brasil está tão alinhado nos últimos tempos com os norte-americanos, né? Então eles estão fazendo algumas operações conjuntas de treino e passam justamente aqui no Jordão, nessa hora que nós estamos sofrendo tudo isso. Então, quando os assaltantes, que não deve ser um grupo muito grande, 15, 20 pessoas, correto? Eles veem o exército armado, 200, 300 soldados, e de repente tem helicópteros sobrevoando, tem gente a cavalo, tem pessoal também com arma de assalto pesada. Eles falam: não, isso aqui não dá. Se nós enfrentarmos, a gente pode matar todo mundo, mas nós também vamos morrer, não queremos fazer isso. Eles se entregam. Um grande livramento. Aí o pessoal que estava no chão, chorando, rolando no asfalto: não, me deixa viver, vai levantar e vai falar assim: ufa, eu sempre acreditei em Deus. Eu sabia que na última hora, Deus ia sim me socorrer. Sabia nada, deixa de ser hipócrita.
saímos daqui, fazemos aquela oração, obrigado, Senhor, pelo livramento, e de repente, voltando para casa, estacionado no semáforo, vem alguém com uma arma e fala, é assalto. Você vai ter desespero de novo, como teve aqui na porta? Sim, vai. Você recebeu um livramento de Deus. Você viu uma grande e poderosa ação do Senhor. Mas isso é humano. Lamentavelmente, nós somos assim, a maioria de nós. O povo entra em desespero. E o povo então para e começa a reclamar e a murmurar. Eles pediram por aquela libertação, mas pedindo pela libertação, eles estavam esperando uma vida inteiramente livre de problemas. E não existe vida inteiramente livre de problemas. Os problemas fazem parte da vida humana, eles são inerentes à nossa existência nesse mundo. E aqui cabe mais um paralelo. Muitas vezes nós estamos numa situação desfavorável na vida e clamamos ao Senhor. Exemplos: nós estamos desempregados, Senhor, abre uma porta para mim, me dá a oportunidade de trabalhar, eu quero ter dignidade, eu quero produzir com as mãos. E alguns de nós passamos meses a casa de pessoas que ficam anos desempregadas e clamam a Deus. E eu não sei se você já ouviu esse tipo de gente. Fala assim, eu quero trabalhar, não importa do que, desde que seja trabalho remunerado, desde que seja constante, rotineiro, eu quero trabalhar. O que acontece depois do segundo mês do trabalho? E aí, tá feliz? Olha, feliz não, né? Tem um trabalhinho, eu estou passando uma chuva por lá, eu mereço coisa bem melhor, ganho muito pouco, o lugar que eu trabalho não é dos melhores não, o meu chefe, bom, aí você já sabe o que acontece, né? Liga a rádio peão, coloca no último volume e todo mundo tem que ouvir aquele monte de lamentações. Alguns de nós somos audaciosos, então, se conhecemos as pessoas, e aqui também há um limiar muito sutil entre a coragem e a burrice, mas alguns de nós ou somos muito corajosos, ou somos mesmo estúpidos, dizemos assim, mas mês passado você não estava ainda chorando que estava desempregado? Agora que está trabalhando no final do primeiro mês, você está reclamando do trabalho que tem? E a pergunta é, tem razão ou não de reclamar? É a mesma questão do povo de Israel saído do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão, libertos com grande poder de Deus, mas que agora estão no deserto, que agora estão aproximando-se do Mar Vermelho, e que vê um exército chegando perto, vê um exército todo em caos. É para reclamar sim ou não? É para ter desespero sim ou não? Olha, irmãos, pensando da perspectiva de fé, de confiança em Deus, não é para reclamar, não é para murmurar, mas observando numa perspectiva humana, sim, é desesperador, sim, é preocupante, sim, no final de um mês, quando você descobre que vai receber um salário mínimo, ou 2, e você fala, graças a Deus que eu recebi esse dinheiro, mas você estava pensando em quê? Estou com 5 meses de aluguel sem pagar, vou colocar tudo em ordem. Depois que você recebeu o seu salário, você faz as contas e diz, mais 5 anos e pelo menos o aluguel eu coloco em dia. Verdade ou não? Pensa, por exemplo, olha, eu não quero te desestimular de casar, eu não quero te desestimular a formar família, mas a média de nós, tem gente que não se importa muito com isso. Quero casar, quero encontrar alguém, é normal, é natural, Deus nos fez para viver em comunidade, em sociedade. No princípio, Deus criou tudo, criou o homem, ele estava sozinho, e Deus viu que isso não era bom. O homem falou, bom, o cachorro tem a cadela, o elefante tem a elefanta, o girafa tem a girafa. Perdoe o meu analfabetismo, tá? E eu não tenho ninguém que me corresponde, Deus cria então a mulher.
E é claro, o homem deve buscar a mulher deve buscar o homem, formar família. É o normal, é o natural da vida. E muitos passamos bastante tempo, Senhor, e aí, não vai aparecer ninguém? Eu não preciso ser a caçarola, eu posso ser a tampa, o acessório. Mas Senhor, prepara, né? Manda alguém. E de repente surge alguém, uau, consegui, é uma pessoa boa, estamos nos relacionando bem. Aí depois de algum tempo de casamento, casar não é fácil não, e realmente não é. Realmente não é, a vida de casado é desafiadora, eu sei, eu estou casado 23 para 24 anos, pouco tempo em relação a alguns, mas muito tempo em relação à média das pessoas, que no Brasil, recente, atual, de 2010 para cá, a média das pessoas não passam 2 anos casadas, metade das pessoas se casam. Então a gente casa, dali a pouco, casamento não é o que eu esperava não, e realmente não é, porque a gente fantasia muita coisa, e quando a dureza da vida vem, aplica isso para qualquer área da vida. Está vendo que a história do povo hebreu foi única, mas nós podemos fazer diversos paralelos com a nossa vida, com a nossa história. Clamamos a Deus, intercedemos, pedimos misericórdia, pedimos livramento, socorro, bênção. Deus nos atende, Deus nos dá, Deus nos concede, pela sua graça, pela sua misericórdia, a bênção que estamos clamando. Mas quando recebemos, quando começamos a viver o novo status, a nova vida, quando seguimos a partir daquele momento com a bênção do Senhor, as nossas expectativas muitas vezes, elas são frustradas, porque o povo hebreu esperava uma vida agora de total tranquilidade e paz, nunca mais teremos problemas. E a seguir, depois da libertação, eles já tinham que enfrentar problemas novos. De igual modo, você e eu na vida. Sempre que obtemos, pela boa mão do Senhor, uma nova conquista, no momento seguinte, vamos ter que enfrentar os novos problemas que são decorrentes dessa nova conquista. Consegue entender isso? E aqui vem a questão de marchar. Porque o povo estava a caminho do deserto, eles tinham que ir para a montanha do Sinai, eles estavam no início do caminho, e o que acontece? Eles têm que atravessar o mar, um exército está ao seu encalço, e eles param, e entram em desespero, e começam a clamar, a pedir a misericórdia de Deus, a reclamar do seu líder, Moisés. E meu irmão, minha irmã, por favor, presta atenção, que isso pode ser libertador, pode ser uma chave para você vencer na vida. Muitas vezes nós dizemos que estamos esperando em Deus, correto? E de verdade, quase sempre Deus está esperando por nós. Não somos nós quem estamos esperando por Deus. Deus já havia dito o que devia ser feito. Deus já havia dito qual o caminho que eles deveriam seguir. Deus já havia dado o rumo, o mapa para eles, e o próprio Deus estava conduzindo o povo, por uma nuvem de fumaça pela manhã, por uma coluna de fogo à noite. Deus estava presente e disse, marchem, mas naquela hora do desespero o povo para. Então no versículo 15, que eu quero ler novamente, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. Não é hora de parar, é hora de prosseguir. Não é hora de questionar, é hora de obedecer. Não é momento de deixar o desespero tomar conta do teu coração. É hora de praticar uma fé obediente. E mesmo que você não esteja vendo uma saída dada por Deus, obedeça a ordem de Deus e siga marchando na direção do mar. E veja o que eu vou fazer. Deus disse para Moisés o que aconteceria. Estenda a sua vara, o seu cajado na direção do mar, e as águas vão se abrir. E elas se abriram. Meu irmão, minha irmã, fazendo uma aplicação em paralelo com as nossas vidas, nós dizemos que estamos esperando em Deus, mas na verdade, quase sempre Deus está esperando por nós, porque Ele já nos disse pela Bíblia, a sua palavra, o que Ele espera de nós, que nós devemos fazer, correto?
Tem gente dizendo assim: Deus, me dá um emprego, mas não entrega um currículo. Ô, gente boa, você vai me perdoar, mas hipocrisia tem limite, né? Ah, eu quero é trabalhar, não importa do que, toma uma vassoura. Não, você pensa que eu sou cachorro? Eu me lembro que isso me aconteceu literalmente. Eu tinha 14 anos, fui trabalhar de office boy. No meu primeiro dia de emprego: quem é você? O novo office boy. Então disseram: vem cá, office boy. Me deram um rodo, pano, um balde, vai lavar o banheiro. Eu nunca tinha lavado um banheiro na minha vida. Aliás, há muita coisa que eu ainda não fiz na vida, sabe? Pela misericórdia do Senhor, eu fiquei um mês como office boy, lavando o banheiro uma vez por semana. Quando chegou o novo sucessor, o novo office boy, porque eu fui promovido: ei boy, vem treinar o outro aqui. Falei: você é o novo boy? Sim, vem comigo, toma o rodo, toma aqui o pano, toma o balde. E na época tinha aquela música do Falcão: eu não sou cachorro não, né? I'm not dog no. E foi o que ele me disse: olha, você quer ou não quer trabalhar? Entende? Deus manda você ser honesto. A Bíblia inteira é permeada disso. Justo, correto nos negócios. Aí você tem um negócio questionável, duvidoso nas mãos. Aí eu vou orar sobre o que devo ou não fazer. Não está na hora de orar, está na hora de obedecer. Ah, eu estou casado, tenho ou não que cuidar da minha família? Qual é a tua dúvida? Tem que cuidar, é obrigação, é mandamento de Deus. Ah, eu sou pastor, vou ou não pregar? Pô, sem vergonha, por favor, né? Assim não. Você está entendendo o que eu quero dizer? Há muitos momentos na vida que nós podemos ter dúvidas, sim, mas as dúvidas muitas vezes são pertencentes à nossa humanidade caída, à nossa incredulidade, à nossa dificuldade de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Eu já passei por isso em diversas situações, na família, em negócios, nas minhas decisões pessoais. E olhando para trás, eu posso citar aqui uma porção de exemplos, uma porção de histórias. Lá pelos 16 anos de idade, depois de passar algum tempo longe do caminho do Senhor, ei, por que, meu pastor na época, né? Por que você tem tanta dificuldade de ficar firme, de ter disciplina para ler a Bíblia, para orar? Olha, eu convivia com um grupo de pessoas que era capaz de fazer qualquer coisa, menos isso. E ele falou assim: irmão, se você quer ser alguém diferente, você tem que se envolver com gente diferente. Porque você vai ser sempre semelhante, você vai ser sempre parecido, você sempre vai ser influenciado pelas pessoas com as quais você convive, com os seus amigos, com as pessoas que você confia. Então, se você vive com gente, se você tem intimidade com gente que não quer andar no caminho de Deus, essas pessoas vão te levar a andar no caminho delas. Meu pastor abriu o Salmo 1, né? Que tipo de homem você quer ser? O bem-aventurado, bem-sucedido, o homem feliz? Ou você quer seguir o caminho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, se unir na roda dos escarnecedores? Que tipo de gente você quer ser? E ali eu tive que fazer uma decisão. Era óbvio, era claro, não tinha que parar. Era obedecer, correto? Mas, Senhor, ilumina a minha mente. O que eu faço? Não tem iluminação de mente. Tem uma decisão de obedecer. No casamento, na família. Ah, irmãos, eu sou homem, minha família é humana, normal, é natural. Você pensa que Ana e eu nunca discutimos? Você pensa que Ana e eu nunca tivemos conflitos, problemas? Eu já citei aqui um conflito sério que nós tivemos, envolvendo inclusive patrimônio, né? A Bíblia manda a gente, homem, né, casar. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, vai se unir a sua mulher, ambos serão uma só carne. E eu casei e fui morar do lado da casa dos meus pais. Deu errado. Hoje
Ana e minha mãe são amicíssimas, mas naquela época não. E eu me perguntava, Senhor, o que está errado? A minha vida estava errada. Pastor, o que eu faço, irmão? Você quer seguir a verdade de Deus? Você quer obedecer a palavra do Senhor? Claro, você tem que sair dessa casa. Não, eu construí, eu gastei o dinheiro. Meu irmão, meu pastor, Nildo Simões Ferreira, qual chance você acha que vai ter de vencer na vida, de ser abençoado, quando a Bíblia é clara sobre o que você deve fazer e você não está querendo fazer? Entende, irmão, irmã? Nós dizemos esperar em Deus, mas quase sempre Deus está esperando por nós. O que Deus requer de nós? Não é hora de parar, não é hora de clamar, é hora de seguir avante, é hora de obedecer, é hora de marchar. Para nós encerrarmos, eu quero deixar alguns textos bíblicos que reafirmam a verdade que Deus já nos disse o que deve ser feito, como nós devemos nos comportar, que caminho nós devemos seguir. Resta a nós termos a disposição para obedecer. 1 Samuel 15, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus requer de você e de mim, irmão, irmã, obediência à sua palavra. Como essa obediência deve ser feita? Da maneira mais direta, mais simples que nós devemos fazer. No caso do povo de Israel, lá no deserto, caminho do Mar Vermelho, o que era obedecer ao Senhor? Como eles poderiam obedecer ao Senhor? Fazendo mais uma oração? Não. Discutindo o problema para encontrar uma nova saída? Não. Como eles poderiam obedecer naquele contexto, naquele caso prático, concreto? Eles deveriam continuar na direção que Deus mandou. Qual a direção que Deus mandou? Rumo ao mar. Verdade ou não? Alguma dúvida em relação a isso? Pergunta: se eles estivessem andando na direção do mar, se eles estivessem marchando no caminho que Deus seguiu, eles estariam obedecendo? Sim ou não? Evidente que sim. Mas vamos supor que eles estivessem obedecendo com medo. Eles estivessem caminhando na direção do mar, mas dizendo: ai meu Deus, o que vai acontecer? Eu acho que eu não devia estar fazendo isso, mas vou continuar fazendo. Eles estariam obedecendo, sim ou não? Sim. Vamos supor que eles estivessem caminhando na direção do mar e pensando no coração: eu não faria isso, é a coisa mais estúpida. Quer dizer, vem um exército na nossa direção, a gente vai na direção do mar, a gente não tem arma aqui, mas cada um pega a sua pá, a sua enxada, de repente a gente tem faca de cozinha, vamos enfrentar esses caras e ver o que vai dar. Mas tudo bem, está mandando eu andar, eu estou andando, revoltado, contra a minha vontade, mas tudo bem, essa pessoa está obedecendo, sim ou não? Sim, porque obediência não depende dos nossos sentimentos, obediência não depende de ter ou não medo do que estamos fazendo. A fé não elimina os receios que nós temos, eles são humanos, pertencem à nossa humanidade. A fé nos leva à obediência, e essa obediência é fazer o que Deus mandou, mesmo com medo, mesmo contrariado, mesmo em muitos momentos questionando a si mesmo: será que eu realmente deveria estar fazendo isso? Mas no fundo sim. Por quê? Porque Deus mandou. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28, Jesus propõe a seguinte parábola: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Pergunta retórica de Jesus, versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro. Responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus.
O primeiro filho disse não para o pai, correto? Vai trabalhar? Não vou. E tem muito filho até hoje desse jeito, né? Vai trabalhar? Não, não vou. Mas depois ele foi. Obedeceu sim ou não? Obedeceu. Agradou ao pai sim ou não? Sim, agradou. E o segundo? Meu pai, como dizer não para o senhor? Pai, é claro que eu vou, não tenho a menor dúvida. Dá aqui um abraço, pai. O senhor é minha vida. Pai, como alguém pode dizer, não, o senhor é meu ídolo, é nós, pai. E de repente, na hora de trabalhar, onde ele estava, tem muita gente vivendo assim. Eu amo a Jesus de todo o meu coração. Eu sou crente, eu sigo a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Não está só na minha mão, não. Ela está no meu coração. E a pessoa cita a Bíblia, menciona versículos. Qualquer coisa que vai falar, coloca Deus no meio. E eventualmente eu até acho que se chamar o nome de Deus em vão. Na hora de agir, na hora de viver, nega tudo que está escrito aqui nessa palavra. Dizemos esperar em Deus, mas quase sempre Deus está esperando por nós. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus está sendo entregada ao teu coração mais uma vez esta manhã, porque Deus sempre nos desafia a obedecermos a sua voz, a colocarmos em prática a sua palavra. Não importa se vamos fazer isso assustados, importante é obedecer. Não importa se vamos fazer isso com os melhores sentimentos, o importante é obedecer. Não importa se vamos ter dúvidas no processo da obediência, o importante é obedecer. Eu finalizo então com mais 2 textos do Evangelho de João, capítulo 14 e capítulo 15. O primeiro deles, João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E João 15, versículos 9 e 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor tenho permanecido. Irmão, irmã, Deus está esperando de você e de mim obediência à sua voz, obediência à sua palavra. Não espere para obedecer, obedeça. Não queira alinhar os sentimentos para depois obedecer, obedeça. Não queira que a tua vontade humana esteja plenamente convencida para obedecer, obedeça. Porque aquele que obedece, ama a Deus. Aquele que ama a Deus é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aquele que ama a Deus tem a certeza e a segurança de que vai ser amado por Deus, amado por Jesus, e portanto mais que vencedor. O povo obedeceu naquela ocasião, marchou. Eles poderiam ter se negado, correto? Não, vamos continuar aqui, vamos continuar chorando, vamos continuar reclamando, murmurando. Mas naquele dia eles marcharam. Qual foi o resultado? Passaram pelo mar em terra seca. E se você depois quiser ler na tua casa a continuidade do capítulo 14 de Êxodo, os exércitos egípcios morreram afogados ali, naquele mesmo lugar, naquele mesmo mar. Meu irmão, minha irmã, obedeça a palavra de Deus. Obedeça na tua vida individual, obedeça nas tuas decisões pessoais, obedeça na tua família, obedeça na tua casa, obedeça no teu trabalho, obedeça nos teus negócios, obedeça na vida em sociedade, obedeça em todos os momentos, obedeça onde quer que for, obedeça. A fé nos leva a obedecer. Obedecer é amar o nosso Deus, que nos convida a ter uma fé que
que marcha na direção que Ele aponta. Amém? Pai querido, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz. Ajuda-nos, Senhor, não apenas a ouvi-la nesta manhã, mas a praticá-la para a glória do Senhor em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Pai, porque quantas vezes estamos falhando em obedecer ao Senhor. Corrige, Senhor, nossas vidas. Pela pregação da Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a obedecermos, a ouvirmos Tua voz, a andarmos conforme Tua vontade. E sempre vamos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Fica na paz do Senhor. Amanhã, segunda-feira, estaremos juntos às 20 horas. Deus abençoe.